Eliseu Lemos Padilha tem 69 anos. É advogado formado pela Unicinos de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Padilha só teve um partido em toda a sua carreira política. Em 1966, filiou-se ao antigo MDB. Depois, manteve-se na sigla quando o nome passou a ser PMDB. O primeiro cargo público de Padilha foi conquistado em 1989, quando elegeu-se prefeito da cidade de Tramandaí, no litoral gaúcho. De 1997 a 2001, foi ministro dos Transportes do então presidente Fernando Henrique Cardoso, do PSDB. A partir de 2015, Padilha foi escolhido pela presidente Dilma Rousseff para ser o ministro-chefe da Secretaria da Aviação Civil. Deputado federal por 4 mandatos, Padilha é conhecedor dos bastidores da Câmara. Ocupa de maneira informal também a vaga de ministro da Secretaria de Relações Institucionais do Palácio do Planalto. Ele faz toda a engenharia para distribuir cargos e liberar emendas ao orçamento proposta por deputados e senadores. Na prática, Padilha atua como articulador político do governo no Congresso, em conjunto com o vice-presidente da República, Michel Temer, que também é do PMDB. Olá, bem-vindo a mais um Poder e Política Entrevista. Este programa é uma realização do portal UOL e a gravação é realizada aqui no estúdio do UOL em Brasília. O entrevistado desta edição do Poder e Política é o ministro da Aviação Civil, Eliseu Padilha, que é do PMDB. Olá, ministro, como vai? Tudo bem? Olá, Fernando. Grande alegria estar conversando com tanta gente aqui nesse momento, pela condução eficiente do Fernando. Ministro, o Congresso volta do recesso agora em agosto e há um temor do governo da pauta que vai ser colocada em votação. Qual é o temor do governo, se é que ele existe? Primeiro, o governo não tem mais e menos temor ou responsabilidade. Eu prefiro afastar a ideia do temor e mais da responsabilidade, trazer esta consideração, porque o governo tinha responsabilidade em ver os seus projetos serem aprovados no primeiro semestre e, por igual, tem agora no segundo, quando tem projetos que são fundamentais para que sejam alcançadas as metas que foram fixadas agora, considerando o novo superávit primário. Então, existem projetos que são importantes, existe ainda a complementação da primeira fase. A desoneração ainda não foi votada no Senado. Então, o governo tem preocupação, sim, mas vamos lá. Eu penso que essa preocupação não deve ser só do governo. Essa preocupação também é do Poder Legislativo. No Poder Legislativo, no segundo semestre, quais seriam os, digamos, 3 projetos mais vitais de importância aí no entender do governo? Bom, o primeiro deles é complementar a desoneração, que está em andamento. Segundo, o governo... Na verdade, a reoneração da folha de pagamentos, não é aquele que não volta a onerar, não é? Sim, só que eu prefiro ainda manter a ideia da desoneração, porque ele não volta à oneração plena. Tem ainda estágios a serem vencidos. Depois pode voltar à oneração plena, né? O que é isso? Apenas para que todo mundo conhece, mas vamos lembrar a quem acompanha também este programa, quem acompanha depois as transmissões. Nós tivemos no governo, para manter um determinado nível de atividade econômica, a redução dos encargos em alguns setores empresariais. Esses setores foram ampliados e esta redução chegou a um patamar que agora está sendo reelevado. Está elevando de novo para tentar chegar ao que foi, mas não significa dizer que vai chegar. Como é que vai chegar? Quando o próprio interessado, o empresário, optar pelo sistema anterior, e essa possibilidade existe. Então, essa é a primeira. O primeiro projeto é esse. Segundo, eu penso que nós temos um projeto que faculta, cria condições para que tenhamos a repatriação de capitais que estejam no exterior e que possam vir
a ser internalizados mediante o pagamento de tributos. Então, há aí uma preocupação do governo, na verdade, em viabilizar a entrada desses capitais, ativar com isso a economia e, de outra parte, também alimentar o seu fluxo tributário, porque haverá uma incidência tributária. Então, 2 projetos: reoneração da folha de pagamentos, repatriação de capitais que, no momento, estão depositados de maneira ilegal no exterior. Tem algum... Talvez, eu apenas não posso, talvez tenha alguns, pelo menos vou partir do pressuposto, tem alguns que tenham condições de internalizar sem que não seja ilegal, vai internalizar também. Então, não vamos generalizar. Ministro, o senhor diria que hoje, quantos deputados e quantos senadores são de fato fiéis ao governo no Congresso? Olha, eu tenho este levantamento, por óbvio, né? Tenho aqueles que votam com o governo acima de 70%, tenho aqueles que votam com o governo entre 50% e 70%, e tem na base do governo quem vota abaixo de 50%. Quem vota acima de 50%, quem são? Quantos são? Pois então, vamos tentar quantificar. Se nós somarmos acima de 50%, nós chegamos em torno de 300 deputados. Ocorre que esta defasagem entre 70 e 50, em alguns casos, ela é fundamental. Claro. Em todas essas votações do ajuste, ela seria fundamental para a gente, o governo poder não ter admitido que fossem introduzidas algumas alterações que foram, como chama-se no meio jornalístico, os jabutis. Exato. Foram colocados em alguns projetos que, teoricamente, acabou prejudicando a meta do projeto. Acima de 70% de fidelidade, quantos são os deputados e os senadores? Em torno de 160. Nossa, cai bem, hein? Em torno de 160. O senhor acredita que com a normalização do fluxo de liberação das emendas ao orçamento, com a finalização das nomeações para cargos de segundo ou terceiro escalão no plano federal, essa fidelidade aumente? Vamos lá. Eu prefiro sim, sim, eu acho que mas não só. Eu acho que são 2 fatores importantes. Primeiro, a questão das emendas, que hoje são contingenciadas, são vinculadas, são obrigatórias. Quer dizer, não há mais disponibilidade do governo pagar ou não pagar emenda, tem que pagar. Do ano de 2015, sem nenhum problema, o governo e a oposição têm que resolver na mesma proporção. O que havia retido, havia uma demanda represada, eram os restos a pagar. 2014, 13, 12, 11, e que foi viabilizado isto também dentro da previsão orçamentária que existia. Nós teremos como limite a previsão orçamentária. Também se resolve. O que faltava resolver e está se resolvendo é a substituição, em alguns casos, e a confirmação em outros, dos chamados cargos de segundo e terceiro escalão. Isto, em todas as democracias do mundo, é assim. Os partidos que integram a base do governo ajudam a governar. Então, o ajudar a governar significa dizer ter pessoas de tal partido naqueles postos, naqueles cargos. Então, e a gente liquida isto também agora, no início de agosto, a gente, pelo menos é meta que a gente tem de não ter mais essa discussão. Quantos cargos o senhor diria que ainda restam para ser preenchidos dentro dessa lógica? Nos cargos de segundo escalão, praticamente menos de 10, nos cargos de segundo escalão. Nos cargos de terceiro escalão, que são os cargos nos estados, nós temos ainda cerca de 8 estados em que ainda há conflagração. Por que conflagração? Porque quem tinha o domínio absoluto e que hoje reduziu a sua liderança política, reduziu sua bancada, reduziu sua participação política e até em decorrência da composição do Congresso aqui, do Congresso Nacional, em números relativos, tem que haver modificação nos estados também, porque quem quer sentir-se no governo votando,
quer sentir-se no governo lá no seu estado tendo cargo de influência. O que são os cargos de influência? Tanta influência. É a Delegacia do Trabalho, que fornece, trabalha com o Cine, que cuida das relações trabalhistas. É a agência do INSS, que acaba sendo o local onde todas as pessoas vão receber o seu benefício. São a FUNASA, que faz obras de infraestrutura naquele estado, infraestrutura de esgoto, de água. Então, são obras que dão a ação do Estado. E essas pessoas, estes parlamentares, querem ter pessoas da sua confiança que identifiquem a sua ação e daí porque isso cresce de importância. Mas, Fernando, se tu me permitires, aí eu venho para o que eu acrescento nisso. Primeiro, eu penso que os céus nos ouçam, nós estamos vivendo um momento de redefinição, início da redefinição de voltar a se fazer política no Brasil. Nós, durante algum tempo, nós tivemos muito pragmatismo no processo político. E agora, por N fatores, as redes sociais, as multidões nas ruas, as manifestações de descrença no processo político como um todo, está obrigando os políticos a tentar voltar à conceituação clássica de política lá de trás, que nós vamos lá na Grécia Antiga, e que a política é a ciência de promover a felicidade daqueles que vivem em comunidade. Hoje, então, os deputados estão vendo, os deputados e senadores, que ele tem que ter instrumento lá na cidade para bem servir a população e, a partir daí, capitalizar de novo crédito político. Começar a reconstruir a confiança no processo político. Isto é lento, Fernando. 8 anos, eu estou à frente de um programa de formação política na Fundação Ulisses Guimarães. Hoje nós temos a fundação do PMDB. Mais de 300 mil participantes. Mas em 8 anos, num país com 200 milhões de pessoas, e é aberto, não é fechado. Então, apenas dou como exemplo que eu penso que agora o Congresso volta, sim, com estas medidas adotadas pelo Executivo, mas também com esta ânsia e com essa necessidade de voltar a fazer política. Política no sentido de dialogar. Aliás, esse conceito vem lá do Aristóteles. Nós temos que ter a sensação de que o agente político é alguém que promove a felicidade das pessoas. Agora, deixa eu tentar quantificar então. O senhor mencionou que ainda das 27 unidades da federação, 8 unidades ainda tem problemas, conflitos. Isso significa quantos cargos se nós considerarmos uma média de 25 cargos, os estados maiores têm mais, estados menores têm menos, então nós vamos ter em cerca de 200 cargos, é a discussão que a gente tem ainda na base do governo nestes 8 estados. Muitos serão confirmados, por quê? Porque o partido que já detém o cargo, e ele pode, porventura, continuar, dado que o ministro continua sendo do partido, a política é a mesma, talvez seja melhor continuar com aquele, pode até mudar o parlamentar. Vamos admitir que não tenha sido reeleito o parlamentar que indicou. Pega do mesmo partido, ele pode inclusive endossar quem lá já está. Ministro, muitos desses cargos foram preenchidos ao longo dos últimos 12 anos e pouco por indicações do Partido dos Trabalhadores, do PT. Confere? Confere, claro. Quando havia uma hegemonia absoluta do PT, vamos pegar no governo do presidente Lula, depois no primeiro governo da presidente Dilma, menos, mas ainda também, era óbvio que nos estados houvesse uma participação maior do PT nos cargos estaduais. E essa hegemonia hoje está mudando o eixo dela, é isso que está acontecendo? Não está mudando o eixo. O que está acontecendo é que nós todos que trabalhamos no processo de articulação política temos consciência que é muito importante preservar as boas relações lá no Estado, para que o painel da Câmara consiga traduzir essa boa relação. E isso significa dizer que os demais partidos têm que ter participação também no Estado. Então, vamos admitir, nos estados pequenos, lá vamos pegar os estados menores, que tem 8 parlamentares só, em que nós temos 1, 2... do PT ou do PMDB, por óbvio que o PMDB não pode querer ter todos os cargos do Estado, nem o PT. Por quê? Porque há uma divisão e esta divisão
tem que ser retratada no Estado para ela poder ser confirmada aqui na Câmara. Se ela não tiver retratada lá no Estado, dificilmente ela vai ser retratada aqui na Câmara. Muito difícil convencer o PT a abrir mão de todos esses cargos? Não, sempre que a gente trata com a direção, que trata com os escalões superiores, eles se encarregam de resolver. A gente sabe... Mas demorou, né, ministro? Isto não é um privilégio do PT. Nenhum partido quer entregar cargo. Nenhum, absolutamente nenhum. Claro, quando há um convencimento, dadas as circunstâncias, e aqui as circunstâncias são numéricas, nós temos percentagens de participações nos estados, por óbvio que a gente tem que caminhar nessa direção. O saldo, obviamente, o PT está tendo que abrir mão de algumas posições nos estados em nome de o governo, que é do PT, ter mais votos no Congresso. É isso? Exatamente isso. É isso. Também, né? Porque tem estados em que tem casos que o PMDB também está abrindo mão de estado, em alguns estados. Porque tinha uma participação maior, também está abrindo mão. Bom, então falamos aí em cerca de 200 cargos que faltam ser preenchidos ali nos estados. E que nos próximos 10 dias a gente deve arbitrar. Onde não conseguirem fazer a composição, e a gente força muito para a composição, ocorra lá. Ou seja, mas aí a gente arbitra. Ao longo de agosto isso se resolve? Antes do meio de agosto, esse assunto eu tenho que resolver, compromisso meu. No caso das emendas, dos restos a pagar, os valores já foram pactuados aí com o planejamento, Fazenda? Já, claro, por óbvio. São cerca de 5 bilhões, é isso? 4.934 milhões. 4 bilhões, é tudo restos a pagar de anos anteriores? Não. Esta é a dotação que consta do orçamento, prevendo o pagamento para este ano. Mas o senador Romero Jucá criou uma rubrica para os novos parlamentares, que também consta da lei orçamentária. Então, nós temos duas rubricas onde vamos alojar todos esses valores. A pergunta que está implícita é, mas vem cá, cabe tudo aí dentro? É isso que e aí eu respondo. Caberá, e eu até, com tristeza, porque até ontem era parlamentar, me sinto como parlamentar, porque nós temos muitos municípios inadimplentes que não conseguem preencher as condições para poder dar andamento e firmar os convênios e receber os restos a pagar. Daí porque este valor, que teoricamente ele não seria suficiente, ele vai ser suficiente, pelo menos essa é a projeção que a gente fez, e vai até sobrar. Portanto, é uma previsão orçamentária, lei, não tem absolutamente nada de diferente. São cerca de 4 bilhões e 900 milhões de reais. Ao longo de quanto tempo o senhor acredita, e tirante o fato dos problemas nos municípios, que isso possa ser liberado? É ao longo do segundo semestre ou vai se concentrar agora em agosto? Não. Isso começa agora e não termina até o final do segundo semestre, porque tem obras, por exemplo, vamos criar um exemplo. Nós temos um ginásio de esportes num município de menos de 10 mil habitantes. Esse será, seguramente, o melhor instrumento social daquela comunidade. Quer dizer, é um equipamento social da melhor qualidade. E ele não é construído de forma rápida, porque a empreiteirazinha é pequena, a prefeitura é pequena, ele vai acabar sendo construído no curso de um ano e meio. Se ele começar agora, vai terminar lá no meio do ano que vem. Ou seja, não vamos sacar todo esse dinheiro agora, nós vamos ter ainda restos a pagar para o ano que vem. Só não haverá acumulação de restos a pagar. Por quê? Porque nós vamos liquidar tudo o que tem agora, por força de lei, vamos empenhar o que for possível, e de agora em diante as emendas são obrigatórias, não haverá mais restos a pagar deste particular. Ministro, na volta para a democracia, lá em 88, sobretudo durante o Congresso Constituinte, cunhou-se o termo fisiologia. A gente passou a conhecer mais essa palavra naquela época, que é uma referência derrogatória à distribuição de cargos, liberação de emendas. O PT, aliás, era muito crítico dessa prática lá atrás, quando não era governo. O senhor concorda com essa descrição e por que ela pegou na política brasileira? Bom, primeiro, eu penso que a denominação, ela pode ter procedência. Eu não vejo ela nas circunstâncias, quando nos Estados Unidos se compõe o governo, com vários partidos, se faz a distribuição dos cargos e, tanto quanto me consta,
para estes partidos, isso não é fisiologia. Quando se faz isso na Inglaterra, na Alemanha, como se faz, agora na Grécia, o primeiro-ministro ele acabou tendo deficiência no seu partido, teve que buscar novos aliados para poder compor o governo, certamente lá se vão cargos. E isso é fisiologismo? Não. Isto é uma articulação legítima de um programa de governo de coalizão ou então de coligação. Tu tens um conjunto de forças, logo tu vai governar. Pode haver fisiologismo? Pode. Quando? Quando afora desta relação, que em tese ela vem norteada pela articulação de composição de governo, vai se usar um determinado cargo em determinado momento para cooptar alguém. Aí pode ser, sim, uma característica fisiológica, no sentido de que eu te entrego algo, aí está o fisiologismo, para que eu possa contar contigo. Então, isto é possível, sim. Então, são duas coisas diferentes. Uma coisa é o que se faz normalmente, que eu acredito que é o que nós estamos fazendo, com os partidos da base, lá tem a proporção de cada um, como é que ele vai participar. E outra coisa é quando vai se buscar alguém pura e simplesmente fora desse contexto para beneficiar determinada situação. Então, deixa eu fazer uma pergunta difícil. Vamos embora. Se é tudo em nome de causas republicanas, governar o país e fazer o melhor possível, por que nunca nenhum governo, nem o do presidente Fernando Henrique, do presidente Lula e agora da presidente Dilma, são divulgadas as listas completas com os cargos, os indicados e os partidos e as pessoas nos partidos que indicaram essas pessoas? Talvez porque não tenha sido solicitado, pergunto. Foi solicitado várias vezes, ministro. E a mim não foi. Não, para o senhor ainda não. Podemos providenciar. Não, mas eu elaborei um relatório em que eu tenho todos os parlamentares com suas votações no primeiro governo da presidente Dilma e agora detalhadamente neste primeiro semestre. As votações são relativamente públicas, não é? A gente em que eu tenho ali a consideração. Tenho também quanto por cento dos cargos no Estado corresponderá a cada partido, considerando estas votações. O senhor sabe também os nomes dos congressistas que se relacionam com as pessoas que ocupam os cargos, claro. Sim, porque a indicação, quando nos é feita pelo partido e pelo congressista. É o partido X com o congressista Y que está fazendo a indicação. O senhor vê algum óbice em divulgar essa lista completa? Olha, pessoalmente, neste caso eu tenho que construir. Por óbvio, eu não penso que deva ser segredo, porque são pessoas que foram nomeadas pelo Diário Oficial. Então, devo consultar. O que não está no Diário Oficial é quem fez a indicação, né? Ah, sim. Quem fez a indicação não está no Diário Oficial, mas os cargos todos não, os cargos, estão. Mas o senhor, evidentemente, na SRI, Secretaria de Relações Institucionais, que o senhor ocupa de maneira interina... Não ocupo, eu sou auxiliar do presidente Michel Temer. Exato, mas que ali faz, enfim, dá um expediente ali. Evidentemente, nos computadores da SRI consta essa relação, o nome dos cargos, o nome do que ocupa e o nome do partido e do congressista que indicou aquela pessoa. Nesse caso, a divulgação dessa lista completa, o senhor vê algum óbice? Eu, pessoalmente, pela forma com que estou agindo, não vejo. Mas como se trata isso uma questão de Estado, não é uma questão da minha secretaria, ou então não é da Secretaria de Relações Institucionais e sim do Estado, eu penso que deveria haver, de parte do governo, uma apreciação pelo chamado conselho político para ver da conveniência ou inconveniência. Tem um conselho que se reúne todas as segundas-feiras. A produção dessa... Eu, pessoalmente, não vejo... A produção dessa lista, ela está pronta lá, ela existe, não é? Ela existe estado por estado, quem são os parlamentares que indicam. Não tem. Se chegar um requerimento do UOL, por exemplo,
para ter acesso a esse material, o senhor submeteria a reunião de coordenação política, é isso? Com a presidente e os outros ministros? Sim, porque eu não quero tomar uma decisão de governo, não quero tomar isoladamente. Eu, pessoalmente, repito, não vejo problema. Penso que aí não se guarda nenhum segredo. Não, se a pessoa indicou o agente do INSS no município X, nada mais justo que, até para a promoção desta pessoa, que seja público que ele foi que indicou. Senão ele não tem o ônus e o bônus. Prefiro começar com o bônus e o ônus dessa indicação. Por quê? Porque esse agente poderá ser um agente que vai prestar bom serviço ou não vai prestar um bom serviço. Bom serviço ou ganho político para ele. Acrescentaria muito em transparência e talvez em produtividade nesses casos, né? Eu penso que sim, eu não vejo, sinceramente, não vejo inconveniência maior. Mas é minha convicção pessoal. Eu penso que tenho... Como providenciar um pedido e enviar para o senhor? Doutor, eu terei mais prazer em dar o encaminhamento que aqui ficou sugerido. O presidente da Câmara dos Deputados, que é do seu partido, o deputado Eduardo Cunha, do Rio de Janeiro, do PMDB, rompeu pessoalmente, como ele fala, com o governo. E muitos no seu partido falam que há um ânimo para desembarcar da aliança formal com o PT, que hoje é representada pelo presidente Michel Temer, que é vice-presidente Michel Temer, que é do PMDB, esteve na chapa com Dilma Rousseff. Como é que o senhor visualiza o cronograma dessa eventual saída do PMDB da aliança com o PT no plano federal? Bem, eu sou advogado. E os atos jurídicos, no caso a coligação, eles podem ser desfeitos pelo mesmo instrumento ou mesmo órgão que o fez. Logo, no caso da aliança PMDB-PT, foi de uma decisão de convenção nacional do partido que decidiu por fazer a aliança. O rompimento desta aliança, em tese, ela só poderia acontecer, só pode acontecer com o mesmo órgão, uma convenção com os convencionais todos votando. O que se tem visto, e vamos lá, tem alguns estados que nunca foram governo, não tiveram interesse, votaram contra a aliança e o PMDB tem convivido com essa dissonância interna, são várias correntes que se manifestam de forma objetiva, por razões A, B ou C, tem diferenças. Tem uma parte do partido que nunca foi governo, tem uma parte que, dadas as circunstâncias de não ter conseguido a participação que gostaria, e a mais ampla motivação, olha, o melhor agora é romper. Tem esse segmento, na soma desses segmentos, ele é minoritário dentro do partido ainda. Então, cronograma, cronologia. Vamos admitir que quem tem a legitimidade para tanto, propõe à comissão executiva do partido analisar este assunto. A comissão possivelmente vai levar ao Conselho Político. E o Conselho Político possivelmente vai sugerir, então, a convenção. Nós temos um congresso do PMDB, fim de setembro, começo de outubro, agora, logo aí adiante. Eu penso que este tema vai aflorar neste congresso e aí é que a gente vai ter a noção completa de como será o comportamento do partido. Essa instância, o Congresso, é uma instância que vai debater o assunto, mas não vai deliberar em definitivo sobre o assunto. Confere? O Congresso, ele tem a previsão, ele tem duas pautas, o Congresso, pré-estabelecidas antes da ideia de rompimento, antes ele tinha duas pautas e tem as duas pautas. Eleições municipais de 2016. Em que nós temos um programa aí da Fundação Ulisses Guimarães, Saber para Vencer, que é um curso preparatório para todos os candidatos a vereador, vice-prefeito e prefeito. Ninguém pode ser candidato sem ter passado por esse curso. Esse curso é feito em parceria com professores aqui da UNB de Brasília, com professores da Universidade Federal lá do Rio Grande do Sul, enfim, de um nível científico sobre como deve ser o comportamento do agente político, para preparar as pessoas para uma nova realidade. Então, esse é o tema número 1. Número 2, é aprovar, ou pelo menos conhecer e debater, ainda não aprovar, iniciar o debate do programa do PMDB
para os próximos 20 anos. O que o PMDB propõe para o Brasil? Porque se o PMDB falou em candidatura própria e fala em candidatura própria, não há que se falar em nome antes de nós sabermos exatamente quais são as ideias e que permeabilidade essas ideias têm na sociedade brasileira. Porque nós temos que, repito, nós temos que voltar a fazer política. E a política pressupõe que se tenha um conjunto que se chama da ideologia do partido para que se possa, então, pensar numa eleição presidencial. Agora, posso inferir que nesse congresso, no final de setembro, que vai ser realizado pelo PMDB, entendo aqui em Brasília, é muito difícil que seja tomada uma decisão a respeito de um eventual rompimento da aliança. Não, certamente não será tomado. Pode sair uma moção, porque o Congresso não é o órgão que terá estatutariamente a condição para desconstituir um ato Entendi. que foi da convenção. O senhor, particularmente, acredita que em 2018 o PMDB deve marchar sozinho com um candidato próprio a presidente da República? Eu fui presidente da Fundação Ulisses Guimarães até ontem, hoje sou vice-presidente, prego desde então até hoje que o partido deve ter candidato à presidência da República. Não mudei. E o presidente Michel já declarou, o próprio presidente da Câmara, Eduardo Cunha, o deputado Eduardo Cunha, o presidente do Senado, senador Renan Calheiros, as lideranças que mais têm visualização daquilo que dizem, estão pregando diretamente que nós vamos ter candidatura própria. E se perguntar na base do partido, de norte a sul, leste a oeste, todos querem ter candidatura própria. E o momento para essa decisão ser tomada é no próprio ano de 2018? Não. Quando é que se toma essa decisão? Se nós vamos ter candidatura, se nós vamos começar a trabalhar agora em agosto num congresso com um programa de governo, nós temos que pensar num calendário e que esse calendário tenha que ser E qual é o calendário? negociado com a presidenta Dilma e com o PT de forma clara, transparente, olhos nos olhos, sem nenhum subterfúgio. Olha, nós temos o nosso projeto pessoal e queremos, o nosso projeto do nosso partido e queremos discutir agora o nosso calendário. Qual seria o calendário possível, execuível, que o senhor enxerga para o PMDB trilhar esse caminho? Eu penso que da minha parte seria prematuro. Primeiro, porque individualmente não tenho condições de trazer. Sem prejuízo de ser modificado. Eu penso que o Congresso nosso é que vai começar a dar linhas desse calendário. Congresso de setembro. Mas daí quais são os outros eventos que a gente tem Eleições que imaginar? municipais. Nós temos eleições municipais. As eleições municipais, todos dizem que as alianças entre PT e PMDB no plano municipal serão menos intensas do que foram no passado. Confere? Ou não? Ainda é cedo para se falar em alianças, mas o PMDB, na medida que pensa em candidatura própria e sabe que o PT terá candidatura também, haverá naturalmente uma tendência de constituir-se blocos, quais são as forças que hoje pode mudar, né? Que hoje estarão no cenário de 2018? PT, PMDB, PSDB. Então, eu penso que os três buscarão trazer alianças de outros partidos para que possam ter, em relação à eleição de 2018, condições de ter o seu próprio bloco de apoio já constituído nos municípios. A cidade de São Paulo é a maior do país, com o maior número de habitantes, eleitores, e lá o PMDB, neste momento, apoia a administração que é conduzida por Fernando Haddad, que é do PT. Vários integrantes do seu partido, em público ou em reserva, dizem: do jeito que está, é muito difícil seguirmos junto na reeleição eventual do prefeito Haddad em São Paulo. O que o senhor acha disso? Eu penso que essa é uma questão, primeiro, que diz respeito ao Diretório Municipal lá de São Paulo. Mas olhando de longe. Lá de São Paulo. Segundo, há toda uma movimentação por parte do PMDB na tentativa de, em São Paulo, ter uma candidatura competitiva. O PMDB busca construir em São Paulo uma candidatura competitiva. Seja ela numa aliança até
com o PT, seja ela numa candidatura própria na medida em que tenha nomes com permeabilidade. O PMDB busca ter participação, ser ator de primeiro grau na eleição de 2018 em São Paulo. Aliás, é uma premissa para todas as capitais do Brasil. Nós queremos ter, ou vamos estar com um candidato nosso, ou vamos estar na chapa majoritária para tentar ganhar a eleição. Como andam as tratativas entre o PMDB e a senadora Marta Suplicy para que ela ingresse no PMDB e dispute a prefeitura de São Paulo pelo PMDB? O que se sabe são ainda conversas muito preliminares que aconteceram no Senado, que aconteceram com o presidente Michel Temer lá atrás e que não avançaram como avançariam caso fosse para a gente estar na iminência de um desdobramento. De outra parte, esfriou um pouco isso? De outra parte, ela também tem contra ela o calendário, né? Porque ela terá que para um lado ou para o outro, ela fazer uma opção. Agora, não sei exatamente o que ela vai fazer, só ela é que sabe, mas no PMDB não há dúvida nenhuma de que o PMDB conversou com ela, os nossos próceres de São Paulo já manifestaram diversas vezes que conversariam, mas eu não tenho detalhes de como anda essa tratativa. O líder do seu partido na Câmara, deputado Leonardo Pisciani, do Rio de Janeiro, diz que pretende apresentar já agora, na volta do recesso, o relatório de uma proposta de emenda constitucional do Eduardo Cunha, do presidente da Câmara, que limita em 20 o número de ministérios. O senhor acha boa essa proposta? Veja, primeiro vamos tratar da legitimidade da apresentação. Eu penso que o Poder Legislativo, em tese, ele retrata aquilo que sente na população. Em tese, ele traz o que pensa que está ouvindo, ou está traduzindo aquilo que ouviu. Quer dizer, procura retratar o que a população diz. Então, a proposta, o relatório do líder Leonardo Pisciani, vão caminhar nesta direção. Apenas que o Poder Executivo, a organização do Poder Executivo, ela, em tese, ela tem que ser definida pelo próprio chefe do Poder Executivo. E o número de ministérios ou de secretarias, a definição desse número, ele é de competência do Poder Executivo. O Poder Executivo constitui organicamente como ele vai executar o orçamento. Então, dever-se-á observar com muita cautela esta competência do Poder Executivo e, de outra parte, se vier, vamos admitir que venha o projeto e aprovado, deste clamor que, em tese, vem da sociedade. Tem que haver uma análise política por parte do governo, porque é uma manifestação, se vem aprovado do Poder Legislativo, é uma manifestação... 39 ministérios é muito, o senhor acha? Essa questão de muito pouco é relativa. Claro, mas... Eu convivi com um ministério bem menor, em que várias atribuições estavam com um ministério só. A prática, depois, talvez o crescimento da máquina administrativa, a necessidade de mais órgãos, de mais controle, de mais eficácia, fez com que estivesse esse partilhamento e nós estamos hoje com 39 ministérios. Todo mundo fala que tem uma crise política, de fato tem, porque degradou-se muito a relação entre os poderes. O senhor é um político muito experiente, já viveu outros momentos. O senhor compararia o momento atual com qual outro que o senhor já viveu na sua carreira como político? Dentre todo o tempo que eu vivo na política, eu não convivi com nenhum momento como nós estamos vivendo. Por quê? Porque nós temos aqui uma combinação de alguns fatores que acabaram tendo efeitos políticos. Essa questão vamos agora, o rompimento do presidente da Câmara, em que pese o rompimento seja pessoal, ele dá o sentimento
transfere o sentimento de que há uma crise entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo, em que pese o próprio presidente tenha feito a distinção. Quem está rompendo é a pessoa, é o deputado, não é o presidente da Câmara, no plano institucional. Mas eu não posso, por óbvio, eu não posso vir aqui querer convencer a ninguém de que, não, isso não dá um sentimento de crise. Dá sim, e nós temos que, este é o papel, nós temos que tentar amainar, reduzir este sentimento e, mais do que tudo, reduzir o fato. Nós temos que fazer com que a palavra do presidente Eduardo Cunha seja observada na plenitude, que seja uma questão pessoal e não uma questão institucional. Se não for uma questão institucional, se a presidência da Câmara, como o presidente Eduardo Cunha disse que vai exercer, com independência sim, mas também nós temos independência e harmonia. Então, essa é a premissa constitucional. Se nós conseguirmos ter harmonia, nenhum problema. Então, mas o retrato, sim, Fernando, é de que sim, tem uma crise. E enfim, é o momento mais, vamos dizer, dramático que o senhor presenciou na sua carreira, esse atual pelo qual o senhor disse. Eu, desde que cheguei em Brasília, eu tenho pertencido à chamada cúpula do PMDB, né? Eu tive, por desígnios que não são explicáveis, eu não passei. Assim que cheguei, em poucos meses eu era cotado para ser ministro de Estado pelo PMDB, e hoje sou ministro pelo PMDB, vamos deixar muito claro, cumpro a missão partidária do meu partido, do PMDB, e eu não, durante este tempo todo, não vivi nenhuma situação similar à que estamos vivendo hoje. Ministro, há informações sólidas de que muita coisa vai acontecer em agosto e que podem agravar, talvez, até esse ambiente. Uma das possibilidades, muito real, é a de que o Ministério Público, por meio do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, apresente uma denúncia formal contra alguns políticos, congressistas, inclusive o deputado Eduardo Cunha, presidente da Câmara. E essa denúncia, se vier, como vem sendo anunciada, será muito sólida, com muitos documentos comprobatórios a respeito da acusação. E é bom dizer, o deputado sempre nega qualquer ilicitude cometida. Mas, se vier uma acusação muito forte, como está se dizendo que virá, com provas documentais, o que acontece? Ele fica com condições políticas de presidir a Câmara dos Deputados ou deveria se licenciar ou até renunciar ao cargo de presidente da Câmara? Bem, eu sempre acho muito temerário a gente desenvolver algum raciocínio que seja com algum embasamento quando nós trabalhamos com muitos Cs, né? C. Mas vamos lá, eu vou tentar ainda caminhar um pouco nesse território. Vamos lá. Primeiro, o deputado Eduardo Cunha, ele tem dito com todas as letras e tem demonstrado com atitudes pessoais que ele não tem absolutamente nada a ver com aquilo que tem sido objeto das acusações. A Constituição da República diz que enquanto não transitar em julgado, todas as pessoas são inocentes. Então, eu penso que esta questão de ter ou não ter condições é uma questão pessoalíssima e do meio. Eu penso que o presidente Eduardo Cunha, ele tem demonstrado na pessoalidade que tem convicção das suas afirmações, muita convicção. Mas caberá a ele decidir. Logo, eu penso que ele dificilmente vai sequer analisar essa hipótese. A casa como um todo, diante do que nós estamos trabalhando com C, né? C, a casa terá que fazer a análise também e, pelos canais competentes, fazer chegar à presidência. Então, primeiro, eu tenho visto e acredito na convicção do presidente Eduardo Cunha. Ele fala com muita convicção. E, se por acaso acontecer a denúncia, se vier a denúncia, diante da denúncia é que daí, então, ele e a casa poderá se manifestar. O cargo de presidente da Câmara dos Deputados, por uma tradição ali interna, deve ficar com o partido que tem a maior bancada, no caso, o PMDB.
Na eventualidade de ser necessário uma troca, o PMDB vai requerer a permanência nessa posição de presidência da Câmara? É uma questão. Primeiro, nós não estamos diante do fato, nós estamos trabalhando com uma hipótese que... Então, o PMDB, como não abriu mão de ter a presidência do Senado, tendo condições de continuar com o presidente Eduardo Cunha, vai continuar com o presidente Eduardo Cunha. Como não tem reeleição, possivelmente vai ter um candidato do PMDB tentando colocar-se também como presidente. Houve um debate recente sobre um possível encontro entre os ex-presidentes Lula e Fernando Henrique para debater a conjuntura política. Seria bom esse encontro? O Dr. Ulisses dizia sempre que a solução das questões políticas se resolve com 10 situações. A primeira, muita conversa. A segunda, muita conversa. A terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, a oitava, muita conversa. E as outras duas, qualquer coisa. Então, quer me parecer que se nós estamos diante de um impasse político, é conveniente que se converse muito. Agora, é claro que quando nós temos um momento como nós estamos vivendo, em que o partido do presidente Fernando Henrique tem uma posição muito contraposta ao partido do presidente Lula, esta conversa ela tem que ser admitida ou tem que nascer com elementos que contemplem a ambos os partidos. Eu não conheço os termos em que isso teria sido proposto, mas já tenho ciência de que não prosperou por X razões. O presidente Dilma, inclusive, se manifestou, enfim, em certa medida contrária à ideia, não é? Ela, no que eu sei, ela acha que não deveria ter sido sequer divulgada essa pretensão, porque se houve essa pretensão e que ainda não há comprovação de que efetivamente isso tenha acontecido, talvez, sabe como se faz aqui em Brasília, a Rádio Corredor fala muito, e acaba isso se amplificando e às vezes se responde a algo que nasceu na Rádio Corredor, né? Quer dizer, não saiu uma proposta objetiva e de outra parte também não pôde vir uma proposta que foi uma contraproposta que fosse objetiva. O senhor é ministro da Aviação Civil, uma área muito importante para o governo, uma área infraestrutural. Ao mesmo tempo, foi convidado pela presidente Dilma, em abril, para ocupar a Secretaria de Relações Institucionais, que é a pasta que faz o relacionamento político entre executivo e legislativo. O senhor acabou não indo para a SRI, mas na prática dá expediente no Palácio do Planalto, ajudando o vice-presidente Michel Temer a fazer a coordenação política. Por que o senhor não foi oficialmente? O que o impediu de aceitar ou de ocupar o cargo? Eu tinha e tenho razões personalíssimas que me impedem de eu me dedicar como deveria a este cargo. Esse cargo ele exige uma dedicação de 24 horas por dia, os 30 dias, os 31 dias do mês, um cargo que exige por demais. E então, por essas razões, eu deixei claro que não poderia ser titular dessa secretaria. De outra parte, como eu já disse aqui, eu sou um quadro do PMDB, sou fundador do MDB, tenho toda a minha história vinculada ao partido e um chamamento do presidente do partido para temporariamente auxiliá-lo nessa função, eu atendi. Não atrapalha a sua função de ministro da Aviação Civil? Por óbvio que eu poderia ser, se eu tivesse com todo o meu tempo dedicado à aviação civil, talvez pudesse ter, mas lá na aviação civil eu tenho cantado isso aos quatro cantos e onde vou. Eu tenho muita experiência em serviço público. Eu já fui gestor municipal, estadual, nacional, várias vezes no legislativo, sempre trabalhando com muitos servidores públicos. Hoje eu trabalho com um quadro da mais elevada competência. São pessoas normalmente de carreira, lá
nós não temos, é um ministério, não é um ministério, é uma secretaria, então recruta os membros no Ministério do Planejamento, Ministério da Fazenda. Em todos os ministérios buscam-se pessoas de elite para uma função que é de elite, porque nesta área se exige muita qualificação. E então, a minha ausência temporária, eu tenho despacho diário com a equipe, e tenho acompanhado, por óbvio, o dia a dia também da aviação civil, penso que não tem prejudicado. Mas claro que se eu tiver à disposição por inteiro, o que vai acontecer brevemente... Quando vai acontecer isso? Pois, essa não é uma negociação que eu faço com o presidente Michel Temer. A minha missão, em tese, quando concluírem-se essa nomeação, já está resolvida a questão das emendas e resta pagar. Quando eu resolver também essa questão das nomeações... Que agora em agosto, em agosto, eu, em tese, a minha missão para a qual eu fui convocado pelo presidente Michel estará concluída. Eu tenho que negociar com ele, não posso, por óbvio, né, deixar o presidente Michel em dificuldade. Mas, em teoria, em setembro, o senhor poderia ser aliviado aí dessa missão de acompanhar ali a política dentro do Palácio? Sim, senhor. Ministro, o senhor participou do governo do presidente Fernando Henrique, foi ministro. O senhor acompanha a política há muito tempo. Como o senhor compararia a forma de atuação, a qualidade dos ministérios e dos ministros de Fernando Henrique, de Lula e de Dilma? Fernando, o que eu aprendi lá no começo, quando cheguei aqui, né? Primeiro, sobre aferição, avaliação dos presidentes, eles fazem. Quem porventura seja ministro, não... O senhor é muito apetrechado para fazer essa avaliação. Não tem, até por uma questão de coerência pessoal, de respeito comigo mesmo. Eu devo respeitar a posição de alguém que me distinguiu com o convite para ser ministro de Estado. Quer dizer, é uma distinção muito singular, poucos brasileiros chegaram a essa distinção e eu tenho que fazer de tudo para honrar ela. Portanto, com relação à atuação dos presidentes, falam eles, da conveniência dos seus ministros, do seu ministério, da composição A, B, C ou D, devem eles falar. Eu, sinceramente, me sinto muito honrado em poder ter sido convidado, espero que corresponda no tempo em que estiver à frente do Ministério, como no tempo em que estive já como ministro do presidente Fernando Henrique Cardoso. O senhor é um quadro do PMDB, falou aqui várias vezes, está cumprindo uma missão. Não é segredo para ninguém que o senhor, sobretudo no Rio Grande do Sul, nunca foi próximo ao PT, ao Partido dos Trabalhadores. Em 2010 e 2014, o senhor votou em Serra e Aécio ou votou em Dilma? Eu votei em 2010 e em 2014, votei em Michel e Dilma. Eu não votaria contra Michel, nem inconsciente, não votaria. E isto me custou, na eleição de 2010, vamos lembrar que eu fui o deputado mais votado do Rio Grande do Sul em 2012, 2006 eu fui o terceiro ou quarto, e 2010 eu coloquei para ser candidato, quem fazia dobradinha comigo, o deputado Alceu Moreira, que se elegeu deputado federal. No fim de julho, faltavam candidatos, Padilha, vai que tu tem voto sobrando e tal, para ajudar, mesmo que tu te licencie depois. Enfim, eu, secretário-geral do partido lá, presidente da fundação aqui, não, vou ajudar o partido. E fui e acabei, por esta minha mudança de posição, eu acabei, sim, pagando o preço acabei ficando como suplente, fiquei 400 votos atrás do deputado Alceu Moreira. Quer dizer, 400 votos para mim, menos dele, dá 800, eu seria 2010. Eu estive no desempenho do mandato por outras razões. O ministro Mendes Ribeiro, o deputado Mendes Ribeiro, se tornou ministro da Agricultura e depois ele adoeceu, então eu estive praticamente todo o mandato no exercício do cargo. Em 2014 eu não fui candidato, não quis ser candidato, eu achei que tinha dado a minha contribuição, pensava que eu estaria em casa nesse momento, apenas na frente da fundação, era um trabalho mais leve. Né? O senhor acha que a presidente Dilma aprendeu ao longo dos quase já 5 anos, que é presidente, 4 anos e meio, a
interpretar melhor como deve se relacionar com o Congresso, fazer, vamos dizer, a micropolítica do dia a dia? Veja, primeiro, ninguém chega à presidência da República sem ter condições para chegar à presidência da República. Sabe, algo que nós formos olhar a história, é assim. Tá? As pessoas têm condições pessoais. A presidente Dilma é uma pessoa que tem formação, ampla formação. Ela é uma pessoa que tem muita formação. Ela tem também uma história pessoal de um idealismo político, do utopismo político que a fez prisioneira. Então ela tem toda uma história do processo político, ela conhece bem. Ela foi, durante o governo do presidente Lula, ela esteve nos dois governos. Ela atuou, teve atuação direta nos dois governos. E foi agora no primeiro mandato dela, como presidente da República, essa atuação então teve que ser mais objetiva ainda. Eu não tenho dúvida nenhuma do que ela sabe se relacionar, sabe o que fazer com o Congresso Nacional. Não tenho dúvida nenhuma. Tanto é assim que, considerando as circunstâncias, ela buscou aquele que, na minha opinião, era a única pessoa que tinha realmente condições de, naquele momento que assumiu, e inclusive hoje, fazer com que fosse possível essa travessia. Buscou o presidente Michel Temer, que renomadamente um político de alta consideração no meio político em Brasília. Ele no Congresso Nacional foi 3 vezes presidente da Câmara, todos o respeito, é um jurista emérito, um constitucionalista respeitado, professor, enfim, é uma pessoa que tem todo o nível e o credenciamento político necessário para essa missão. Então eu penso que a presidenta acertou em cheio quando delegou a ele essa posição. Ministro, em abril, uma reportagem da revista Época acusou o senhor de fazer lobby junto à Eletrobras para que a companhia ampliasse um contrato com a empresa portuguesa EDP Renováveis, que mantém operações em um terreno pertencente ao senhor em Tramandaí, Rio Grande do Sul. O senhor já respondeu que, enfim, não procede. O que aconteceu? Que providências o senhor tomou? Vamos lá. Vamos assim ao absurdo, né? Então, a ideia era de que eu estaria fazendo lobby para um programa Proinfa. Esta empresa EDP, ela tem um contrato do Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia, criado lá no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, e que terminou no ano de 2005. Nenhuma contratação foi feita, porque é impossível a partir de 2005. Logo, em 2014, 2015, seria possível tratar sobre um programa que se extinguiu em 2005? Por óbvio que não. Houve, na verdade, por razões que não vem o caso, houve interesse em fazer com que viesse essa matéria, viesse a discussão, desconheço a fonte dos interesses, mas a verdade é que, como se trata de algo impossível, a resposta possível que se pode dar é essa. É uma criação absolutamente abstrata, não tem fundamento na prática, é impossível juridicamente, materialmente. O fato de, sim, ter uma área de terras que pertence a mim e outras 2 empresas lá no Rio Grande do Sul, foi arrendada no ano de 2002, 2003, para a construção de um parque eólico. E foi construído um parque eólico que funciona lá já há muitos anos. Ministro, de 0 a 10, qual a chance de o mês de agosto ter um agravamento da situação política, na sua opinião? Veja, se nós estamos tratando de ter uma volta da ação do Congresso de forma mais positiva, se nós pensamos que estamos resolvendo as principais inquietações dos parlamentares para que se tenha uma base mais consistente, hoje me parece que é já de consciência nacional que o agravamento da situação, ele não é dirigido só contra o governo e nem só contra o governo federal. Este agravamento da situação, ele atinge a máquina federal, a máquina estadual, a máquina municipal
em última análise, o destinatário de toda a função pública e de toda a estrutura pública, que é o cidadão. Não tem agravamento para as condições do governo, recaem sempre por sobre as costas do cidadão. Sim, mas... Então, os parlamentares, vamos lá, os parlamentares que voltam agora do recesso, eles convivendo com as suas comunidades, eles foram ver como estão os serviços básicos que são prestados na área de saúde, na área de educação, na área de segurança, na área de inclusão social, habitação popular, saneamento básico. Portanto, se nós viemos tudo isso, nós vamos chegar aqui ainda querendo criar mais dificuldades para a ação do governo, nós vamos ter consequências que são divididas por todos. E eu penso que chegou, sem dúvida nenhuma, já chegou o momento em que os parlamentares sabem que não pode ser agravada a situação do governo. O fundo do poço já chegou. Eu penso que é difícil de que não tenha consciência coletiva de que o agravamento atinge a todos. Não se consegue separar o governo. E mais, o governo de hoje não será o governo de 2019. A presidente Dilma não vai concorrer mais. Terá um outro governo. Então, todas as condições que nós criarmos que sejam negativas, elas vão se propagar por um determinado tempo. E essa conta é paga pelo cidadão e o próximo governo vai ter que carregar os problemas que forem criados agora. Ministro Eliseu Padilha, ministro da Aviação Civil, mas que também atua na Secretaria de Relações Institucionais no Palácio do Planalto, muito obrigado por sua entrevista ao UOL. Eu que agradeço, Fernando, de vir aqui. Sei que nós dois falamos com muita gente agora. Espero que tenha sido claro e compreendido na intenção que me move. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado. UOL.